Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Afos Press. Acho que tanto o pessoal que escuta no podcast pelo Spotify Creators, né, quanto o pessoal que vê no YouTube vai perceber que eu não tô nada bem, tô com uma gripe muito forte. Então esse vídeo vai ser meio picotado um pouco, talvez, por conta das secreções que eu vou ter que aspirar, né, vou ter que tirar. E o gato está protestando, que ele disse que tem que fazer o vídeo mesmo assim, né? Então aqui estou eu. Que eu precisava, em primeiro lugar, falar da nossa campanha, que está aí no Catarse, com 3 autores brasileiros subversivos e heréticos, uma autora e 2 autores, né? Precisava falar um pouco mais da campanha e precisava falar desse formato aqui, sensacional. Aqui a gente tem o último que acabou de sair, está em várias campanhas esse material, porque é um clássico da contística alemã do século XX. E esse autor é um dos grandes pioneiros do expressionismo alemão, o Georg Hahn. Então, vou falar um pouco da concertina, esse formato incrível, né, que a Rafos produz aí já faz pelo menos quase 4 anos, em torno de 4 anos, já até um pouco mais, talvez 5, né? E a concertina é um material que eu considero muito único dentro do panorama editorial e de impressões que a gente tem no mercado, né? É preciso, eu vou falar então de maneira mais geral do que é uma concertina e depois vou dar alguns exemplos práticos das influências que a Rafos teve, né? Bom, o livro, ele é uma invenção relativamente recente, se a gente for pensar bem, né? O livro, como a gente entende, ele vai se consolidar no Renascimento, um pouco antes, né? O formato do livro teve em contestação durante milênios, né? Na antiguidade, durante um bom tempo, o rolo, né, de pergaminho era o formato preferido. A pura oralidade, com uma tremenda capacidade de retenção e de memorização, também foi uma estratégia. A pessoa era praticamente um livro vivo, não é? Especialmente na Grécia homérica, e um pouco antes, inclusive. Os gregos quase rejeitaram em totum o alfabeto, porque o grego falado ele tem um potencial. Se você estuda o grego, especialmente homérico, o grego, né, clássico, é um potencial de significado gigantesco e de formas, né, de tipos de verso, enfim. Então, uma das possibilidades era simplesmente você decorar e ir passando para outro que tem uma memória tão boa, enfim, era uma estratégia. Diante dos materiais, o que tinha à disposição é o que eles poderiam fazer. E no meio de tudo isso, o livro começou a se firmar, mas durante um bom tempo o livro era também um impresso, um material impresso gigante, uma gravura gigante, uma imagem religiosa. Afinal, a gente tem que contar que digamos assim, a alfabetização universal, o ideal de alfabetização universal, ele surge, na verdade, em meados do século XIX, e em alguns países, tipo o Brasil, ele se torna meio que realidade nos anos 80. Então, assim, uma boa parte da população, durante milênios, nunca teve contato com escrita. Então, os livros eram um privilégio, não é? Você ter uma biblioteca pode parecer um privilégio hoje, e é. Mas ele, durante um bom tempo, foi um privilégio mesmo também. Os livros eram copiados à mão, encomendados por nobres e ricaços. E esses livros produzidos à mão eram encomendados para mosteiros que tinham os melhores monges copistas, ou não, mas que tinham monges copistas, já era alguma coisa. E eles, que afinal o monge fazia de tudo, como hoje, cerveja, mel, um livro, né, cópia de livro era uma das atividades possíveis, não eram todos os mosteiros que tinham. E então eles copiavam e faziam o livro de horas, né?
às vezes um texto clássico, um pedaço de, sei lá, o livro um da República. Ah, tem isso também. A unidade que a gente tem hoje, então eu pego, por exemplo, eu tenho aqui, eu estou lendo agora a Ilíada, né? Mas eu pego a Odisseia, tudo tem uma unidade, tem um ensaio crítico falando da origem de cada pedaço ali. Então a telemaquia é uma coisa, aí tem a questão fantástica, né? Tem o exílio dele que dura um bom tempo, até ele conseguir voltar para aí, aí tem o retorno oculto. Então tudo isso é unificado, existe um aparato crítico que faz nos dar a ilusão de que são a humanidade. Nunca foi. Nunca foi. Até porque o Homero mesmo, provavelmente, ele cantava isso solto, assim. Então ele era um rei que gostava muito do trecho, sei lá, na morte do Patroclo, ou ele gostava muito do trecho. Ele se divertia, porque o Odisseia é mais divertida, o mais sombrio é a Ilíada, que é a guerra, o outro retorno da guerra, né? Também não deveria ser tão aventuresco, mas os gregos eram um povo guerreiro. Então ele se divertia com o trecho da Circe ou do Polifemo, né, do Cíclope. Era esse que o Aedo, né, o cantor, cantava. Acabou, não é? Então essa noção de unidade, isso surge no século XX, um pouco no século XIX. Vão existir ciências, né, como a filologia, a arqueologia, um pouco a antropologia. Essas ciências do século XIX, elas servem justamente a linguística, que já surge na virada do século, né? Mas é um pouco colada na filologia, então a linguística também estava em voga. Essas ciências surgem justamente para avaliar aquela documentação antiga e recuperar, dizer o que faz parte de quê, montar um enorme quebra-cabeças da antiguidade, que nós aí desde os renascentistas levamos aí séculos para conseguir montar, do jeito como a gente recebe hoje, quando a gente compra um livro da Odisseia, ou da Ilíada, ou a República, ou as Hans, né, a comédia, etc. Bom, ou seja, os livros eles não eram unidades, essa noção é contemporânea, aliás, e eles não tinham um formato muito definido. O formato que acabou se tornando este formato aqui, vou pegar um dos livros mais bonitos da minha coleção, um xodó, que é esse aqui, não é? The House of the Moon and Other Stories, do Benjamin Tweddle. Lindíssimo, é uma obra-prima da editorial da Montabraxas, né? Com esses desenhos da Luciana Lupe Vasconcelos. É um livro lindíssimo, né? Como eu falei, é um dos livros mais bonitos da minha coleção. Esse papel vermelho parece que você está lendo uma coisa socada no sangue das tripas de alguém, o que é divertido. E é engraçado porque esses contos, tem aqui Place of Remaking, House of the Moon e Pets of the Dead, eles apareceram, me parece que em uma coletânea e em duas concertinas, né, da Monte Abraxas. Eu já vou chegar nesse ponto, né? As concertinas de outras editoras tiveram grande influência, eu reconheço, não é? Ainda mais ser influenciado por essa editora sensacional, qual é a Monte Abraxas, né? Bom, então isso aqui é um livro. Ele tem uma unidade, ele tem um peso, ele não é um material adequado a você ficar carregando ele para lá e para cá, eu realmente não fiz isso com ele. Ele é frágil, tem um certo grau de fragilidade. Se você estiver carregando um transporte público, começar uma chuva, vai danificar. Vai danificar. Enfim, esse é um livro, não é? A concertina, ela tem uma outra filosofia. E ela surge dessas propostas de você fazer outras formas de interação com o impresso, né? Existe, por exemplo, na França, uma tradição muito antiga que o Alfred Jarre, o grande dramaturgo, ele meio que recuperou, ele e o... eu não lembro o nome do outro escritor, que era colaborador dele na Imagier, que era uma revista, né? Ele recuperou as imagens de Épinal, né? Essas são imagens sacras gigantescas, assim. Era uma gravura meio naif, né? E muito bonita, muito colorida, né? Da crucificação, dos santos e tal. E as pessoas compravam e tinham em casa. Era uma espécie de
trecho bíblico de bolso visual. Não é? A pessoa era analfabeta, então para ver um trecho dos evangelhos tinha esse recurso. Era meio história em quadrinhos, meio história ilustrada, né? Então era um outro formato, um impresso enorme. Né? E nesses desenvolvimentos teve, inclusive eu cito muito, eu vou citar esse livro aqui, Le Cher du Livre, da Evangelia Steed, não sei se é Steed ou Stead, né? Ela é uma pesquisadora da Sorbonne, acho que é da Sorbonne, enfim, uma universidade de Paris, alguma coisa, 1, 2, 3 ou 4. E ela trabalha muito com o livro impresso, né? A materialidade do livro. É o tipo de área que eu teria pego na faculdade, se eu não tivesse optado por semiótica, mas eu gosto de semiótica também, talvez eu peguei essa área com um foco de semiótica, mas já é um pouco que eu faço, então enfim, né? Mas ela fala de experimentos com livros, muito inspirados pelo Livre do Mallarmé, não é, que tinha livro impresso até em leque, não é? Era uma coisa luxuosíssima e muito experimental e única, né? Aí que tá, quando a gente entra em algo como uma concertina, você entra num objeto, não é? Ele também é frágil, extremamente frágil, só que a leitura, em 15 minutos, sei lá, 10 minutos, você mata essa leitura. Ele é bastante portátil, você pode guardar em qualquer lugar, você pode até perder dentro da sua própria casa, que eu não aconselho, mas você pode guardar em qualquer lugar. E dali uma semana, um mês, um ano, você volta a ler e você vai descobrir outra história quase aqui. É assim que são as concertinas. Essa é a tradição que a Rafus Press inaugurou alguns anos atrás. Não que não existisse, teve concertinas excelentes no Brasil, inclusive das Sem Cabeças, mas foi publicada mais ou menos junto das primeiras concertinas da Rafus. Mas eram iniciativas sem grande desenvolvimento. A Rafus tem mantido aí anos e anos material inédito, traduções, material bilíngue nesse formato de concertina que eu gosto bastante, né? E assim, as concertinas da Rafus, elas se abrem como janelas, né? Tem um texto completo. Começa a ler aqui, depois aqui, fecha, lê aqui, e aí a última página é essa. Não é? Então é uma leitura também não muito linear, né? Facilita muito o texto poético. Mas como eu disse, claro, isso não é uma invenção da Rafus, né? Como eu falei, no passado existia até livro em leque, né? O Maxine Elskamp, eu acho que é um autor que tinha, eu tenho até achar, mas aqui tem alguns. Tinha um formato de um leque, era uma obsessão de leque na época. Aqui, ó, do Mallarmé, né? Tem aqui o leque com texto escrito, quase não dá pra ler, bem aqui no canto. Mano, é um leque com versos, né? Enfim, então a gente optou por esse formato, mas existem outros, e aí eu vou apresentar um pouco da história da concertina, da minha descoberta das concertinas, né? Eu descobri as concertinas, na verdade, através deste material aqui. É um livrinho, eu acho que eu já fiz uma resenha dele. Isso aqui é um livro, não é? Chama Phosphorus Box. Esse aqui não tem nem número, eu acho. É um set, né? É uma coisa, peças soltas. Chama-se Da Diagnosis do Dangueto. É difícil de ler. Dangueto é o editor da Monte Abraxas, né? Aí você abre a caixinha, você tem esse material, né? Tem aqui embaixo essa Library Phosphorus. Que a ideia era ser quase uma... A ideia é ser uma homenagem ao Samizdat, né? Porque você tá lendo um material, praticamente uma caixa de fósforos, menor até, eu acho que é uma caixa de fósforos normal, né? E aí dentro você tem esses pequenos livrinhos que são elegias de grandes autores romenos, como o próprio Dan, né? Então, o Blecher, o Voron, Hilary Voronka, Benjamin Fondane, Alexandru,
Gerazim Luca, enfim, tem vários, não é? E a leitura é feita assim, desdobrando. Esse tipo específico de concertina é chamada de acordeon. Existem diferenças de concertina e concertina. A minha janela, da Rafos, mais comum. Vários panfletos têm esse formato janela, né? E esse aqui é o formato acordeon, por motivos óbvios. Que temos o nosso gato aqui do meu lado. Bom, então é isso, né? Essa foi a primeira concertina que eu tive contato quando eu comprei, adquiri esse livro por um valor extremamente baixo na época. Ele não era caro, ele era feito quase que em casa, eu acho, do Danguito, isso aqui. Era só mais a embalagem que foi impressa, o material mesmo foi impresso, acho que na impressora da casa dele, né? E então eu paguei o que? $20, $10, sei lá. Um livro que hoje em dia é raríssimo, né? Inclusive o próprio Dan, ele tá relançando, eu vi na página, né, da Monte Abraxas, né, no Instagram, ele tá relançando esse material agora no formato mais normal, que eu acho que esse aqui nem existe mais, né? Bom, mas depois desse aqui, o Dan ele fez várias concertinas, mas ele enjoou um pouco do formato. Não sei se é por eu ter começado a fazer também, mas não é igual. Como eu falei, a dele tem esse formato acordeon. A concertina da Rafos tem o formato janela. Parece mais um panfleto, né? Para poder fazer quadrado, assim como a gente faz. Um quadrado perfeito de 20 por 20, né? Então o Dani fez. Eu vendi várias das concertinas. Ele tinha feito um monte dessas concertinas, né? Eu acho que bem umas 20. Inclusive algumas das obras, como o Mackay Bennett, não é? Traduzida pelo Tássio, ele fez nesse formato. Aqui é os 13 trabalhos de feitiçaria do Watt, D.P. Watt. Essas imagens lindíssimas do Rei, né? E é de novo uma concertina em formato acordeão. Lindíssimo. É um material provocador, tem um sentido meio ritualístico. É uma leitura estranha. É o tipo de livro que eu gosto, né, que eu aprecio. Mas, enfim, foi feito nesse formato de concertina de acordeão. Né? Eles chegaram a fazer vários desse. Pararam para fazer agora mais um formato comum de plaquete, que é um outro tipo de livro, eu vou comentar no futuro. E aí, por último, eu queria mostrar uma última concertina lançada ano passado, que é o Pessoa Always on My Mind, né? Essa aqui é uma homenagem ao Fernando Pessoa, foi lançado originalmente com outro título, em formato normal livro, um livro lindíssimo, aliás. Custa agora aí na casa dos $500. Tem isso daqui, né? E ele vem como se fosse uma caixa de manuscritos e cartas. Você tira uma carta. Aqui vem um nome, porque cada autor tem um pseudônimo que é um dos heterônimos do Pessoa, que tem uma porrada. Então cada autor escolheu um. Então os autores e os heterônimos vêm nessa carta aqui meio secreta. Eu já abri tudo, mas enfim, vem assim, né? E aí vem nesse formato de carta, né? Você tira e você lê como uma concertina, tá? Não chega a ser uma concertina porque ela não é colar, assim, ela não é... Tem os vincos que montam as dobras, mas é quase. Então é um papel solto, mas que você lê como uma concertina dupla. Genial essa ideia, enfim, não é? Summer 1971. Que é... Aqui vem o título, né? Escrito, acho que pelo autor. Enfim, esses são alguns exemplos, né? E eu acho que agora ficou claro, mais claro, o que é uma concertina e porque ela não tem um preço tão barato, né? Ela não é um panfleto. Porque o objetivo dela, essa capa é sensacional. Uma capa é uma tampa, como se fosse um cesto com buca. O objetivo da concertina é fazer você ter uma experiência e renovar essa experiência no futuro. Então o preço dela é relativamente bom para isso, mas é muito mais caro que um livro, infelizmente, né?
Mas a Rafos tenta fazer o mais artístico possível e com o melhor papel disponível. Isso vocês posso garantir para vocês. Então é isso. Nova concertina disponível, dissecação, seguido tentativa de uma nova religião. Apoiem a campanha que nós estamos aí na Rafos, né? Com o material do Tássio Capraneira, do Fábio Wack e da Tatiana Dangieri. E conheça a nossa loja virtual, que tem livro de um pouco dessa galera toda, está sempre em atualização, com materiais novos. Vou deixar o link, tá na descrição. Certo? Então é isso, um abraço e até a próxima.